Graças e paz, amados, sejam todos bem-vindos à Mente Iluminada. O tema de hoje é as mentiras acerca das línguas estranhas. Antes de irmos a fundo, consoante o nosso tema, eu quero lhe dizer umas coisas. Neste tema nós vamos abordar acerca de dois pontos. Primeiro ponto: os discípulos e os crentes lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes, não falaram em línguas estranhas. E o segundo ponto, nós vamos esclarecer e explicar como é falar em línguas estranhas. Antes de desenvolvermos o nosso tema, eu quero só lhe dizer uma coisa. Alguns pastores, pessoas que pregam a palavra de Deus, alguns, não todos, eles dizem que no dia de Pentecostes, no dia em que o Espírito Santo desceu ao lugar onde os discípulos e alguns crentes estavam reunidos, eles falaram em línguas estranhas. Mas isto não é verdade e nós vamos esclarecer, nós vamos explicar segundo a palavra de Deus. Atos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas, como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Vamos parar um pouco aqui. No versículo 4 diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Todos que estavam lá reunidos, os discípulos e os crentes que estavam lá, foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. Vamos só colocar um parênteses. Outras línguas. Outras línguas significa línguas estranhas? Não. Outras línguas não significa línguas estranhas. Outras línguas significa outros idiomas. Outras línguas não significa línguas estranhas, mas outras línguas significa outros idiomas. Agora, o que significa línguas estranhas? Línguas estranhas significa línguas desconhecidas, línguas que ninguém entende e ninguém conhece. Tá claro? Agora vamos continuar no versículo 5, só para entendermos o que realmente aconteceu no dia de Pentecostes. Versículo 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, e Egito, e as partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus.
O relato aqui acerca do dia de Pentecostes diz que os discípulos e os outros crentes que estavam lá reunidos, eles falaram em outras línguas, outros idiomas, e lá habitavam judeus e outras pessoas religiosas de todas as nações que estavam debaixo do céu. As pessoas que lá habitavam ouviam os galileus falando na própria língua em que eles eram nascidos. Então, lá havia partos, havia medos, havia lamitas, havia pessoas da Mesopotâmia, pessoas da Judeia, pessoas da Frígia, da Panfilha, pessoas do Egito, pessoas cretenses e árabes. Todos esses ouviam os galileus falando na sua própria língua, no idioma onde eles eram nascidos. Então, eles se maravilhavam nisso. Por quê? Porque os judeus, eles falavam na sua própria língua e eles entendiam. Então, não eram línguas estranhas. O que os discípulos falaram eram outros idiomas e as pessoas que lá habitavam ouviam esse idioma. Deixa eu só clarear um pouco a mente daqueles que têm, por exemplo, uma percepção meio difícil, porque existem pessoas difíceis de entender isto. Por exemplo, os pastores que dizem que lá falaram línguas estranhas e as pessoas que dizem que falaram línguas estranhas, essas pessoas têm dificuldades de entender isto. Então deixa eu explicar de uma forma mais clara possível. O que aconteceu lá é que pessoas da Frígia ouviam os galileus falando as grandezas de Deus no idioma das pessoas da Frígia. Pessoas do Egito, da África, egípcios que estavam lá naquela região, eles ouviam os galileus falando das grandezas de Deus no seu próprio idioma, falando egípcio. Então, os árabes que estavam lá naquela região, ouviam os galileus falando no idioma deles, ou seja, ouviam os galileus falando árabe. Então, eles se maravilhavam porque ouviam os judeus falando em outro idioma que era o idioma deles, os árabes, e entendiam o que eles falavam. Entendeu? Então, que fique bem claro. Os discípulos e os crentes lá no dia de Pentecostes não falaram em línguas estranhas. Eles falaram outros idiomas. Então, saltando nesse ponto, eu acredito que se entendeu. Vamos agora ao segundo ponto, que é como é falar em línguas estranhas. 1 de Coríntios capítulo 14, versículo 2. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Antes de desenvolvermos esse segundo ponto, vamos para o versículo 27. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou, quando muito, 3, e por sua vez haja intérprete. Entenda, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta de Coríntios, o apóstolo Paulo, aquele a quem Jesus confiou o evangelho da graça, ele explica que quem fala em línguas, ele não fala aos homens, mas sim ele fala a Deus. Ele diz que aonde falar as línguas estranhas, deve haver quem interprete as línguas estranhas. Então, o que acontece hoje nas chamadas igrejas, eles fazem o contrário daquilo que Paulo explicou na carta aos Coríntios. Escuta só, vê se pega, vê se entende isso. Você, pastor, que diz que as línguas estranhas são direcionadas aos homens, e quando alguém está a falar em línguas
e alguém interpreta dizendo que Deus está falando algo a certa pessoa, uma vez que não é assim que Paulo pregou. Isso é uma invenção das chamadas igrejas. Entende? Se quem fala língua estranha não fala aos homens, ele fala a Deus, então quem interpreta essas línguas tem que interpretar que quem fala língua estranha está falando a Deus e não aos homens. E não é isso que acontece. Vou dar um exemplo. Quando alguém fala, por exemplo, Balabashura, Kandarabia, Kalasama, Kambalamba, Kamambai, não sei como é que eles falam. Alguém interpreta e diz: eis que eu sou Deus e falo contigo, meu filho. Eis que eu te darei emprego, eis que eu te livrarei, eis que eu te levarei ao sítio X, sítio X, sítio X. Eles interpretam que Deus está falando com o homem, uma vez que a Bíblia diz que quem fala línguas estranhas não fala ao homem, ele fala a Deus. Então, se existe alguém que vai interpretar a língua estranha, tem que interpretar você falando a Deus e não aos homens. Por exemplo, Kandaraba, Kambalama, Kambasore, Kambasamoye, como eles falam. O intérprete, ele deve dizer o seguinte. Por exemplo, vou dar um exemplo. Senhor meu Deus, Tu és maravilhoso. Senhor meu Deus, Tu és Senhor dos senhores. Tu és bendito. Seja louvado o Teu nome. Senhor Jesus, Tu és... Então, tem que ser a pessoa falando a Deus e não Deus falando a homem, porque quem fala línguas estranhas, ele fala a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito ele fala misterios. Eu não sei se estão a fazer entender isto, porque para os religiosos, para os evangélicos é difícil de entender isto. Quando eles falam língua estranha, eles interpretam que Deus está falando com alguém sobre a vida da pessoa. Mas o Evangelho de Deus diz que quem fala línguas estranhas, ele não fala ao homem, ele fala a Deus. Então, se ele fala a Deus, tem que se interpretar coisas que ele está dizendo a Deus e não ao homem. Logo, o uso das línguas estranhas é um engano, uma mentira do jeito que acontece nas chamadas igrejas. Se interpretasse que o homem está falando a Deus, aí sim nós aceitamos. Nós cristãos não aceitamos alimento envenenado, não aceitamos isso. Nós ouvimos e vemos o que acontece, o que é falado, ouvimos a palavra de Deus e nós analisamos. Então, não comemos qualquer coisa, não aceitamos qualquer coisa. É por isso que nós falamos, explicamos e expomos todo o engano, toda a mentira, tudo aquilo que está errado. Graças a Deus, amados, esse era o tema de hoje. E louvo a Deus pela sua vida. Eu espero que entendas este vídeo não como um ataque, mas como o Evangelho de Jesus Cristo, como o Evangelho que liberta, como o Evangelho que denuncia o erro, o Evangelho que denuncia o engano. Então, nós pregamos isto não para atacar as pessoas, mas para libertar pessoas que estão na mentira. Não que eles queiram estar lá, mas porque são enganados por certas pessoas. Então, meu amado, com amor não fingido, que a graça e paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Subscreva-se no canal, ative o sininho para receberem mais vídeos e até a próxima.